Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer esse lindo tapete. Essa peça ficou medindo 73 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura e foi trabalhada no fio número 6. No primeiro comentário, logo abaixo desse vídeo, tem todas as informações sobre os materiais que eu usei e também muita informação para você fazer essa peça em outros tamanhos, pois este tapete é muito fácil de aumentar. Então fica muito bonito para fazer ou um tapete para sala ou um jogo de cozinha. Então vale a pena ler o primeiro comentário, porque tem muita informação para você lá. E vocês também vão notar que eu trabalhei essa peça usando uma técnica diferente. Técnica essa que aprendi assistindo a um vídeo da Edneia Sinatra. E eu fiquei impressionada com o resultado final do meu trabalho. Então, se você quiser assistir ao vídeo da Edneia, também está aí embaixo no primeiro comentário o link do canal da Edneia Sinatra e também o link específico do vídeo onde aprendi a técnica que vou aplicar aqui nessa videoaula. Bem, então é isso, vale a pena ler o primeiro comentário, tem muita informação para você lá. E agora vamos então ao passo a passo. Vamos iniciar trabalhando um cordão de correntes com 42 correntes. Então, para começar, eu laço a linha na minha agulha e começo a trabalhar as minhas correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e continuo até totalizar 42 correntes. Vou fazer as minhas e venho. Aqui está, trabalhei as minhas 42 correntes. Agora, eu vou contar 5 correntes voltando atrás a partir da minha última corrente. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta corrente, trabalho um ponto alto. E eu sigo trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tenho de base até a minha última corrente. Quando chegar na última corrente, eu terei o total de 39 pontos altos, contando essas correntes que eu voltei atrás aqui como primeiro ponto alto. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos, sigo trabalhando um ponto para cada de base e no final terei 39 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os meus 39 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E venho aqui, no mesmo local onde eu trabalhei esse último ponto alto, então, pegando pelo meio dessa corrente, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 3 pontos altos pegando pelo meio dessa corrente. Agora, eu faço mais 3 correntes, 1, 2, 3, laço e vou trabalhar mais 39 pontos altos desse lado aqui. Então, eu vou iniciar no mesmo local onde acabei de trabalhar esses 3 pontos altos. De novo, aqui introduzo a agulha na mesma corrente e faço o primeiro ponto alto desse lado de cá. E agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base e vou aproveitar e prender a ponta da linha embaixo desses pontos, assim já vou arrematando. Então, não tem segredo, só ir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, teremos no final aqui 39 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei. E, por enquanto, eu fiz aqui 38 pontos altos. Agora, o ponto 39, eu vou trabalhar pegando pelo meio dessa corrente que eu tenho aqui logo à frente. Então, introduzo a agulha pelo meio da corrente e faço aqui o ponto 39. Depois de fazer esse ponto 39, eu trabalho mais 3 correntes, 1, 2, 3, e agora vou fazer 3 pontos altos pegando aqui pelo meio dessa mesma corrente onde acabei de trabalhar esse último ponto alto. Só que, ao invés de eu pegar 2 linhas dessa corrente, vou pegar apenas uma, e é a linha que está aqui embaixo. Então, venho aqui atrás, pego
uma linha dessa corrente e aqui eu trabalho 3 pontos altos. E depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou laçar a linha na minha agulha e vou trabalhar meio ponto alto pegando na primeira corrente que eu voltei atrás aqui para fazer a minha volta. Então, introduzo a agulha pelo meio dessa corrente, pegando 2 linhas aqui da corrente e trabalho meio ponto alto. Então, tiro todas as linhas de uma única vez da agulha. Bom, então aqui nós encerramos a nossa primeira volta. Agora, vamos iniciar a segunda volta. Então, para começar, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. E depois de trabalhar essas 3 correntes, eu vou laçar e vou virar a minha peça para o lado do avesso. E venho aqui nesse intervalo e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Em seguida, vou fazer um ponto alto para cada um desses 3 pontos de base. Depois, trabalho mais 2 pontos altos pegando por debaixo das 3 correntes. Bem, então, aqui eu trabalhei o total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, faço 3 correntes, 1, 2, 3. E vou trabalhar o total de 43 pontos altos aqui nessa lateral. Então, eu vou começar fazendo 2 pontos altos nesse intervalo. Depois de trabalhar os 2 pontos altos no intervalo, venho no próximo ponto alto e a partir daqui eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base até o meu último ponto alto. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, vim trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o meu último ponto alto, encontrei as 3 correntes. Então, aqui nas 3 correntes, eu faço mais 2 pontos altos. E agora, eu totalizei 43 pontos altos aqui nessa lateral. Em seguida, trabalho 1, 2, 3 correntes. E agora, vou fazer 7 pontos altos aqui na lateral mais estreita. Então, faço 2 aqui nas correntes. Um ponto alto para cada ponto alto. Em seguida, mais 2 pontos altos nas correntes. Bem, então, aqui está, trabalhei o total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, é só fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e trabalhar mais 43 pontos altos desse lado aqui. Então, sempre começamos com 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes. E depois, seguimos com um ponto alto para cada ponto alto. Quando chegarmos aqui nas próximas correntes, então, fazemos mais 2 pontos altos e vamos totalizar 43 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei. Por enquanto, fiz 40 pontos altos. Agora, eu vou encerrar esse finalzinho aqui com você, para que não fique nenhuma dúvida. Bom, o meu ponto 41, ele será trabalhado sobre esse ponto alto aqui. Sobre esse ponto alto, eu já trabalhei o meio ponto alto quando fechei aqui a volta de base. Então, de novo, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo ponto e vou trabalhar o ponto 41. Depois, faço o ponto 42 e 43, pegando aqui por baixo das correntes. Aqui está, completei os meus 43 pontos altos dessa lateral. Agora, para encerrar a volta, todas as nossas voltas, então, serão encerradas dessa maneira. Nós vamos fazer uma corrente, vamos laçar e vamos vir na terceira corrente que fizemos para iniciar a volta. Vamos passar a agulha aqui pelo meio dessa terceira corrente, vamos buscar uma linha e vamos trabalhar meio ponto alto. Então, eu laço e tiro todas as linhas
de uma única vez. Bem, então, aqui nós encerramos a nossa segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. E todas as vezes que formos iniciar uma volta, então, nós vamos trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes sempre vão equivaler ao nosso primeiro ponto alto da volta. Subiu as 3 correntes, sempre vira a peça para o lado do avesso. E depois de virar a peça pelo avesso, eu venho aqui no intervalo e trabalho mais um ponto alto. Em seguida, venho para o ponto alto que tenho logo à frente, faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui no início da terceira volta, eu trabalhei um grupo com 3 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes, vou pular 2 de base e no terceiro trabalhar um ponto alto. Mais 2 correntes, pulo mais 2 e a partir do terceiro ponto, eu vou começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base até fazer 7 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. E nós vamos repetir essa sequência por toda a lateral. Então, depois dos 7 pontos altos, eu sempre faço 2 correntes, pulo 2, no terceiro um ponto alto, 2 correntes, pulo 2, a partir do terceiro, 7 pontos altos. Bem, então, é só ir repetindo essa sequência. Agora, faço 2 correntes, pulo 2, um ponto alto, 2 correntes, pulo 2, 7 pontos altos. E vamos assim até encontrar aqui o canto. Então, vou fazer o meu até aqui e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei. Aqui no finalzinho, eu fiz um intervalo de 2 correntes, pulei 2 pontos de base e no último ponto dessa lateral, trabalhei um ponto alto. E agora, encontrei as correntes do canto. Então, nas correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Em seguida, 3 correntes. E mais 2 pontos altos aqui no intervalo do canto. Ficou assim, virando aqui o meu canto. Agora, eu venho no ponto alto que tenho logo à frente, faço um ponto alto. 2 correntes, pulo 2, no terceiro um ponto alto. 2 correntes, pulo 2, no terceiro um ponto alto. E de novo, encontrei aqui as correntes do canto. Então, aqui faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira aqui na lateral mais estreita. Agora, eu vou começar a trabalhar essa lateral mais comprida com o mesmo padrão que eu orientei do lado de cá. Então, aqui no início, vou fazer 2 intervalos de 2 correntes e depois um grupo de 7 pontos altos. Então, para começar, eu venho no primeiro ponto alto dessa lateral e aqui eu trabalho um ponto alto. 2 correntes, pulo 2, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 e a partir do terceiro, 7 pontos altos. Bem, então, para completar a terceira volta, é só continuar repetindo o padrão que orientei até aqui. Esse lado mais estreito será trabalhado igualzinho fizemos aqui, e todo o restante aqui da lateral mais comprida com esse padrão. Então, vou completar a terceira volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da terceira volta com o padrão que orientei. Então, agora aqui para fechar a volta, depois de trabalhar esses 2 pontos altos aqui nas correntes do canto, eu faço
uma corrente, laço e venho trabalhar meio ponto alto, pegando na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar a volta. Então, passo a agulha pelo meio da terceira corrente, busco a linha e tiro todas as linhas de uma única vez aqui da agulha. Então, encerramos a nossa terceira volta. Agora, vamos iniciar a quarta volta. Começo com as 3 correntes, que vão equivaler ao primeiro ponto alto da quarta volta. Em seguida, eu viro a peça para o lado do avesso. E aqui trabalho um grupo de 5 pontos altos no início. Então, as 3 correntes, o primeiro ponto alto, depois faço um ponto alto no intervalo. E um ponto alto para cada ponto alto. E totalizei aqui 5 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, mais 2 correntes, e venho virar aqui o meu canto. Então, o canto aqui, na quarta volta, será trabalhado com 5 pontos altos, 3 correntes e mais 5 pontos altos. Então, faço um ponto alto para cada ponto alto e 2 nas correntes. Depois de trabalhar esses 5 pontos altos, faço as 3 correntes e venho trabalhar mais 5 pontos altos, fazendo 2 nas correntes e 1 para cada ponto alto. Então, aqui está, virei o meu canto, os 4 cantos serão virados de maneira idêntica, mostrei esse aqui. E depois, todo o restante da volta é trabalhado ponto sobre ponto. Então, vou fazendo 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, mais 2 correntes e 7 pontos altos sobre o 7 de base. Fez os 7 pontos, é só fazer as 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E mais 2 correntes e mais 7 pontos altos. Bem, então, é bastante simples aqui para trabalhar a quarta volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da quarta volta com o padrão que orientei. Aqui para fechar a volta, depois de fazer os meus últimos 5 pontos altos, então, faço uma corrente, laço, prendo meio ponto alto, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta 5, eu vou começar subindo 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Em seguida, viro a peça e vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Então, esse é o primeiro dos 7. Agora, faço mais um aqui no intervalo e um por um sobre os pontos altos e terei 7 pontos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, igualzinho fiz na volta de baixo. Então, vão ser 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos e assim por diante. 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos sobre o 7 de base. Fez os 7 pontos altos, faz 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, mais 2 correntes, mais 7 pontos altos. Então, é ponto sobre ponto. Bom, então, eu vou fazer o meu até encontrar aqui o meu próximo canto e venho virando esse canto com você. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei o meu canto. Então, depois de fazer essas 2 correntes, eu vou trabalhar 7 pontos altos, 3 correntes e mais 7 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto e depois mais 2 pontos altos aqui nas correntes.
Fez os 7 pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes e trabalha mais 7 pontos altos, fazendo 2 nas correntes e 1 por 1 sobre os pontos altos. Bem, então, todos os 4 cantos serão virados da maneira como orientei aqui. 7 pontos altos, 3 correntes, 7 pontos altos. E aqui é só fazer 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, mais 2 correntes e repetir outro canto. E ir trabalhando ponto sobre ponto até completar a volta. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da quinta volta com o padrão que orientei. Agora, vamos fechar essa volta fazendo uma corrente e trabalhando meio ponto alto, pegando pelo meio da terceira corrente que fizemos para iniciar essa volta. Encerramos a nossa quinta volta, agora vamos trabalhar a volta 6. Começo com as 3 correntes, viro a minha peça. E aqui no início da volta 6, eu vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos. Então, esse é o primeiro dos 3. Agora, faço 1 no intervalo e mais 1 no próximo ponto alto. Então, aqui estão os 3 pontos altos do início da sexta volta. Agora, são 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro faço um ponto alto. Mais 2 correntes, pulo 2 de base e a partir desse ponto, eu vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos. Então, faço um ponto alto sobre o ponto alto. Em seguida, faço 2 pontos altos no intervalo. Mais um ponto alto sobre o ponto alto. Mais 2 no intervalo de correntes. E mais um sobre o próximo ponto alto. Então, aqui estão os meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, faço 2 correntes. Pulo 2 no terceiro ponto alto. 2 correntes. Pulo 2 e chego aqui para trabalhar o meu canto. Então, aqui vou fazer 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, começo trabalhando um ponto alto sobre o ponto alto e mais 2 nas correntes. Depois dos 3 pontos altos, faço 3 correntes, 1, 2, 3, e trabalho mais 3 pontos altos, fazendo 2 nas correntes e 1 nesse próximo ponto alto. Bem, então, todos os nossos cantos serão virados da mesma maneira que acabei de orientar esse canto aqui. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar 2 correntes, pular 2 de base, no terceiro um ponto alto. Depois do ponto alto, 2 correntes, pulo 2 e a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Então, eu sempre vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto, 2 nas correntes, 1 sobre o ponto alto, 2 nas correntes e mais um nesse próximo ponto alto. E aqui eu vou completar o grupo com 7 pontos. Aqui está o meu grupo com 7 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, pular 2 e no terceiro um ponto alto, 2 correntes, pulo 2, a partir do terceiro ponto, faço aqui mais 7 pontos altos. Bem, então, nós vamos seguindo com esse padrão até encontrar aqui o próximo canto. Vou fazer o meu até no canto e venho.
Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei o meu canto. Depois de fazer essas duas correntes, eu pulo 2 pontos de base, chego aqui no último ponto. E a partir daqui, então, começo a trabalhar o meu canto. Faço aqui 3 pontos altos, trabalhando um sobre o ponto alto e 2 nas correntes. Depois, 3 correntes. E mais 3 pontos altos, fazendo 2 nas correntes e 1 no ponto alto. Então, aqui está, novamente virei o canto da mesma maneira que já orientei vocês. E a lateral aqui mais estreita, então, nós vamos trabalhar da mesma maneira que eu mostrei do lado de cá. E depois completa aqui o restante da volta com o padrão que acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante da volta 6 com essa orientação e venho. Aqui está, completei todo o restante da volta 6, seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui esses últimos 3 pontos altos, eu encontrei o início da volta. Então, aqui para fechar a volta, eu trabalho uma corrente, laço e faço meio ponto alto, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. Encerramos, então, a volta 6, agora vamos trabalhar a volta 7. Eu vou começar subindo as 3 correntes, vou virar a minha peça, e aqui no início da volta 7, vou trabalhar 5 pontos altos. Esse é o primeiro dos 5. Agora, faço um nas correntes e um por um sobre os pontos altos. Aqui está, trabalhei 5 pontos altos. Agora, é só ir fazendo ponto sobre ponto. Então, vou fazer 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos, e vou repetindo, ponto sobre ponto. Então, são 2 correntes, ponto alto no ponto alto. 2 correntes, 7 pontos altos. Bem, então, vamos repetindo ponto sobre ponto até encontrar aqui o próximo canto. Vou fazer o meu até aqui e venho virando esse canto junto com você. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei. Depois dessas 2 correntes, eu encontro aqui o meu canto. Então, para virar aqui o canto, eu vou trabalhar 5 pontos altos, 3 correntes e mais 5 pontos altos. E vou distribuir fazendo um ponto alto para cada ponto alto, mais 2 nas correntes. Fez os 5 pontos, faz 1, 2, 3 correntes e mais 5 pontos altos, trabalhando 2 nas correntes, um por um, sobre os pontos altos. Então, aqui está o meu canto com 5 pontos altos, 3 correntes e 5 pontos altos. Os 4 cantos serão virados de maneira idêntica. E todo o restante, então, é ponto sobre ponto. Então, aqui eu faço 2 correntes, trabalho um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos sobre o 7 de base. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta 7. Vamos seguir com a repetição desse padrão pela volta toda. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei o restante da minha volta 7 com o padrão que orientei. Depois de fazer os últimos 5 pontos altos, então, nós fazemos uma corrente, laçamos e trabalhamos meio ponto alto, pegando pelo meio da terceira corrente que fizemos para iniciar a volta. Bom, agora, então, vamos trabalhar a nossa volta de número 8. Eu vou começar com as 3 correntes, em seguida, eu viro a minha peça, e aqui no início da volta 8, vou fazer um grupo de 7 pontos altos, esse primeiro dos 7. Agora, eu faço 1,
nas correntes e 1 por 1 sobre os pontos altos. E depois de fazer aqui esses 7 pontos altos no início, nós vamos seguir por todo o restante da volta, fazendo ponto sobre ponto aqui nas laterais. Então, aqui faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos. 2 correntes, ponto alto no ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos sobre o 7 de base. Depois dos 7 pontos altos, então, são 2 correntes, ponto alto, e encontramos aqui o nosso canto. Então, vamos lá, 2 correntes, ponto alto no ponto alto, mais 2 correntes. Bem, então, depois dessas 2 correntes, eu vou trabalhar o meu canto fazendo 7 pontos altos, 3 correntes e mais 7 pontos altos. Então, venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos nas correntes, 3 correntes de separação, mais 2 pontos altos aqui no intervalo e 1 por 1 sobre esses pontos altos de base. Então, aqui está, virei o meu canto, os 4 cantos serão trabalhados de maneira idêntica, mostrei esse aqui. E todo o restante é ponto sobre ponto. Então, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos e assim por diante. E vamos, então, com esse padrão pela volta toda. Então, é muito simples de trabalhar essa peça. Então, eu vou completar a minha volta seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei a minha volta de número 8, seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, então, eu vou fechar a minha volta fazendo uma corrente e trabalhando meio ponto alto, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 9 e a partir da volta 9, eu vou começar a repetir o padrão que eu trabalhei aqui nessas últimas 3 voltas aqui nos meus cantos. Então, vocês notam que aqui embaixo eu trabalhei 3 pontos altos, depois na próxima 5 e na outra 7. E aqui de novo, 3, 5 e 7. E agora, os cantos das próximas 3 voltas vão repetir esse mesmo padrão, 3, 5 e 7. Então, os cantos, eles vão sempre, a cada 3 voltas, repetir o padrão. Bom, e nós vamos, então, assim, até a volta de número 14. Então, para começar, nós fazemos 3 correntes, viramos a nossa peça. E aqui no início da volta nova, então, faço 3 pontos altos no canto. Então, aqui o primeiro, o segundo na corrente e o terceiro sobre o próximo ponto alto. E depois de fazer esses 3 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 2 e trabalho um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 e a partir desse trabalho 7 pontos altos. Fez esses 7 pontos altos, agora faz 2 correntes, pula 2 e no terceiro um ponto alto, 2 correntes, pula 2 a partir do terceiro mais 7 pontos altos.
Então, eu vou seguir com esse padrão até encontrar aqui o meu próximo canto. Vou fazer o meu até aqui e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei. Depois de fazer essas duas correntes, eu encontro aqui o meu canto. Então, aqui eu pulo esses dois e venho trabalhar o canto a partir desse último ponto alto. E aqui trabalho um ponto alto sobre ponto alto, dois nas correntes, três correntes e depois mais dois pontos altos nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Bem, então, aqui está, virei o canto com três pontos altos, três correntes, três pontos altos. Os quatro cantos serão virados da mesma maneira. Depois, então, faço duas correntes, pulo dois no terceiro ponto alto, duas correntes, pulo dois e, a partir do terceiro, trabalho aqui 7 pontos altos. Bem, então, é repetindo o padrão que eu orientei até aqui, que nós vamos seguir por toda a volta de número 9. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta 9, seguindo o padrão que orientei. Eu já fechei aqui a minha volta com a corrente e o meio ponto alto, pegando aqui na terceira corrente que eu fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. Eu vou começar subindo 3 correntes, vou virar a minha peça e no início da volta 10 eu vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos. Esse primeiro dos 5 faço um na corrente e um por um nos pontos altos. Depois de trabalhar esses 5 pontos altos aqui no início, nós vamos seguir trabalhando ponto sobre ponto. Então, aqui, duas correntes, ponto alto, duas correntes, 7 pontos altos, duas correntes, ponto alto, duas correntes, 7 pontos altos. E vamos, então, trabalhando ponto sobre ponto em todas as laterais que nós temos aqui na nossa peça. Bem, então, vou aqui continuar trabalhando ponto sobre ponto até encontrar o meu próximo canto e venho virando esse canto junto com você. Aqui está, trabalhei ponto sobre ponto e encontrei esse canto. Então, aqui faço 5 pontos altos, 3 correntes e 5 pontos altos. Aqui está, virei o canto com 5 pontos altos, 3 correntes e mais 5 pontos altos. Os 4 cantos serão virados iguaizinhos, acabei de mostrar esse aqui. E todo o restante, ponto sobre ponto. Então, vou completar a volta 10 com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta 10 com o padrão que orientei. Fechei aqui a volta da mesma maneira que fechei todas as outras voltas aqui junto com vocês. Agora, vamos trabalhar a nossa volta de número 11. Então, começamos com as 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós viramos a nossa peça. E aqui, no início da volta 11, vou trabalhar 7 pontos altos. Então, esse é o primeiro dos 7, faço mais um nas correntes e depois um por um nos pontos altos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, então, nós vamos fazer ponto sobre ponto aqui nessa volta também. Tá igualzinho a volta de base. Então, aqui, faço 2 correntes, ponto alto no ponto alto, 2 correntes,
7 pontos altos sobre o 7 de base, e vamos assim até encontrar o nosso próximo canto. Eu vou fazer o meu seguindo essa orientação até encontrar o canto e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei os 5 pontos que viram aqui o meu canto. Então, depois de fazer essas duas correntes, eu vou trabalhar aqui 7 pontos altos, fazendo um para cada ponto alto, 2 nas correntes. Depois, faço 3 correntes para virar e mais 7 pontos altos, começando com 2 nas correntes e um por um sobre os pontos altos. Bem, então aqui está, virei meu canto com 7 pontos altos, 3 correntes e mais 7 pontos altos. Agora, todo o restante é ponto sobre ponto. Então, vamos contornar toda a volta com essa orientação que passei até aqui. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta 11, fechei a volta com o mesmo padrão que eu fechei todas as outras voltas aqui junto com vocês. E agora, vamos trabalhar a volta 12. E a partir da volta 12, eu vou começar a repetir o padrão dessas 3 voltas aqui do canto. Então, na volta 12, vou fazer nos cantos 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, para começar, nós vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3, vamos virar a nossa peça. E depois de virar a peça, eu trabalho um ponto alto pegando aqui por baixo da corrente e um ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui estão os 3 pontos altos no início da volta 12. Agora, eu sigo com 2 correntes, pulo 2, no terceiro um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 e a partir do terceiro ponto, vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos. Bem, eu vou seguir então repetindo esse padrão das 2 correntes, pula 2, um ponto alto, 2 correntes, pula 2, 7 pontos altos, até encontrar aqui o meu canto. Então, vou fazer o meu até chegar aqui no canto e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei o meu canto. Então, depois dessas 2 correntes, eu vou pular esses 2 pontos de base e chego aqui no último ponto dessa lateral. E a partir de então, eu trabalho aqui o meu canto com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. O primeiro dos 3 eu faço aqui sobre o ponto alto. Bem, então, aqui está. Os 4 cantos dessa volta serão virados da maneira como acabei de orientar esse daqui. Depois, então, seguimos com 2 correntes, pulamos 2, no terceiro um ponto alto. 2 correntes, pula 2, a partir do terceiro faz aqui 7 pontos altos. Bem, então, é repetindo o padrão que mostrei para vocês até aqui, que nós vamos trabalhar toda a volta de número 12. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta 12 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui os últimos 3 pontos altos, eu fechei a volta com o mesmo padrão que já fechamos todas as outras voltas. E agora, vamos dar início à nossa volta de número 13. Então, começo com 3 correntes. Depois de trabalhar as 3 correntes, então, nós viramos a nossa peça. E aqui,
No início da volta 13, vamos trabalhar um grupo com 5 pontos altos. As 3 correntes, o primeiro dos 5. Depois faço um aqui no intervalo e um por um sobre os pontos altos. E depois de trabalhar esses 5 pontos altos, nós vamos fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos e vamos repetindo. Bem, então aqui eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto até encontrar o meu próximo canto e venho para a gente continuar. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu canto. Então, depois de fazer essas 2 correntes, eu venho trabalhar aqui 5 pontos altos, 3 correntes e mais 5 pontos altos. Então, sempre faço 3 pontos altos sobre os pontos altos e 2 nas correntes. Depois, mais 2 aqui nas correntes e mais 3 sobre esses próximos 3 pontos altos de base. Bem, então, os nossos 4 cantos serão virados como acabei de orientar aqui. E depois, é ponto sobre ponto. Então, faço 2 correntes, trabalho um ponto alto sobre o ponto alto, mais 2 correntes e mais 7 pontos altos. E vamos repetindo esse padrão pela volta toda. Então, é só isso para trabalhar a volta 13. Vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 13 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei da mesma maneira que já fechamos todas as voltas anteriores. Agora, vamos trabalhar a nossa volta de número 14. Para começar, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Vou virar a minha peça e depois de virar a peça, eu vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Então, esse é o primeiro dos 7. Agora, faço um na corrente e um por um sobre os pontos altos e terei 7 pontos altos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, 7 pontos altos. Bem, eu vou seguir então trabalhando ponto sobre ponto até encontrar aqui o meu próximo canto. Vou fazer o meu até aqui e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei o canto. Então, depois de fazer essas 2 correntes, eu vou trabalhar 7 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base, mais 2 aqui nas correntes. Em seguida, faço 3 correntes e mais 7 pontos altos, trabalhando 2 nas correntes e um por um sobre os pontos altos. Bem, então, aqui está. Os 4 cantos dessa volta serão virados com o padrão que acabei de mostrar aqui. E todo o restante é ponto sobre ponto. Então, aqui, 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto,
mais 2 correntes e mais 7 pontos altos. Bem, então é só isso para trabalhar toda a volta 14. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a minha volta 14, seguindo o padrão que orientei, encontrando aqui o início, eu fechei da mesma maneira que já fechei todas as outras voltas anteriores. E, a partir da próxima volta, eu vou mudar o padrão aqui para começar a trabalhar o encerramento aqui da peça. Mas, se você quiser continuar trabalhando com o mesmo padrão que viemos até aqui e formando aqui mais esses quadradinhos aqui na peça, você pode continuar, porque é infinito esse trabalho, como eu já falei lá no começo do vídeo. Então, dá para você ir repetindo mais vezes o padrão dessas 3 voltas aqui, por quantas vezes você quiser, e ir aumentando o seu tapete, tanto na largura quanto no comprimento. Bem, então, agora nós vamos trabalhar a volta de número 15, e a volta 15, ela é fechada só de pontos altos. E nós vamos começar, então, fazendo as 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto da volta 15. E depois que faz as 3 correntes, então, nós viramos a nossa peça. E depois de virar a peça, eu vou trabalhar nessa lateral, que é a lateral mais comprida do meu tapete. E nessa lateral mais comprida, eu vou fazer o total de 95 pontos altos. Então, esse é o primeiro dos 95. Em seguida, eu venho aqui no intervalo e trabalho mais um ponto alto. E agora, sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Então, um ponto alto para cada ponto alto. Todas as vezes que eu encontrar o intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, que é um ponto alto para cada corrente. Sempre faço um ponto alto sobre esse ponto alto que está sozinho. 2 pontos altos nas correntes. Bem, então, vou seguir com esse padrão por toda a lateral. Quando eu chegar lá no canto, eu volto para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a lateral mais comprida da peça e, por enquanto, fiz aqui 93 pontos altos. Agora, o ponto 94 e 95, eu vou trabalhar pegando por debaixo das 3 correntes que viram o canto. Então, aqui, completei os 95 pontos altos da lateral mais comprida. Então, os 2 lados mais compridos terão 95 pontos altos distribuídos como orientei desse lado aqui. Para virar o canto, aqui na volta de número 15, eu vou fazer apenas 2 correntes. 1, 2. Então, daqui até no final da volta, todos os nossos cantos serão virados com apenas 2 correntes. E depois das 2 correntes, eu vou começar a trabalhar a lateral mais estreita da minha peça. E aqui na lateral mais estreita, eu vou fazer o total de 59 pontos altos. E então, começo fazendo 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Depois desses 2 pontos altos nas correntes, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base, até encontrar o meu próximo canto. E chegando aqui nessas 2 correntes que viram o canto, eu vou fazer mais 2 pontos altos e vou completar os 59 pontos altos da lateral mais estreita. Depois, faço 2 correntes e trabalho aqui a lateral mais comprida com os 95 pontos altos, igual fiz nessa lateral mais comprida do lado de cá. Bem, então, é isso para trabalhar a volta de número 15. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei a volta de número 15 com o padrão que orientei
E a volta 15, então, ela será fechada um pouquinho diferente, porque aqui na volta 15, nós fizemos apenas 2 correntes aqui para virar os nossos cantos. Então, depois do meu último ponto alto aqui da volta, direto eu laço e venho trabalhar meio ponto alto, pegando na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Bem, então aqui encerrei a minha volta de número 15. Agora, vamos trabalhar a volta 16. Eu vou começar com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Em seguida, eu viro a minha peça. E depois de virar a peça, eu vou trabalhar ainda mais 2 pontos altos, pegando aqui nesse intervalo que eu tenho no canto. Bem, então aqui no intervalo do canto, eu trabalhei o total de 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, pulo 2 pontos altos de base, 1, 2, e a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar 3 pontos altos usando os próximos 3 pontos da base. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente, pula apenas um ponto de base e a partir do segundo trabalha mais 3 pontos altos usando 3 pontos de base. Então, nós sempre vamos trabalhar aqui grupos com 3 pontos altos usando 3 pontos da base. Fez os 3 pontos altos, só fazer uma corrente, pular um só e a partir do segundo trabalhar mais 3 pontos altos. E vamos assim até encontrar o próximo canto. Então, vou fazer aqui o meu e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei até encontrar aqui o meu canto. E essa lateral aqui é a lateral mais estreita da minha peça. Então, nessa lateral, descontando esse primeiro grupinho que eu fiz aqui no canto, eu trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, sempre pulando um de base. E aqui, restam de base para mim apenas 2 pontos altos até eu encontrar as correntes do canto. Então, eu faço aqui uma corrente, pulo esses 2 pontos altos, venho aqui no intervalo do canto e aqui eu trabalho um leque com 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço 2 correntes. E trabalho mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui está, virei o meu canto. Os 4 cantos aqui nessa volta serão virados com um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E todas as vezes que nós completamos o leque do canto, nós vamos fazer uma corrente e vamos pular 2 pontos de base. E no terceiro, eu começo a trabalhar o grupo com 3 pontos altos. E depois dos 3 pontos altos, então, faço uma corrente, pulo um de base, a partir do segundo, faço mais 3 pontos altos. E vou caminhando dessa maneira até encontrar o meu próximo canto. Quando eu chegar aqui próximo ao canto, o meu último grupo de 3 pontos altos vai terminar aqui, nesse ponto. E vão sobrar de base esses 2. Então, eu faço uma corrente, pulo esses 2 últimos e trabalho o leque, igual mostrei no outro canto para vocês. E depois que completo o leque, então, pulo 2 pontos altos e a partir do terceiro começo a trabalhar os meus grupos de 3 pontos altos aqui, separados por uma corrente. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 16 com o padrão que orientei. Aqui no final, eu fiz mais 3 pontos altos no intervalo de correntes para completar aqui o meu leque. E em seguida, eu fechei a volta com meio ponto alto trabalhado na terceira corrente que eu fiz para iniciar a minha volta. E agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Eu começo com 3 correntes e viro a minha peça. E depois de virar a peça, eu vou trabalhar ainda 2 pontos altos, pegando aqui no intervalo do canto. Então, aqui está, fiz 3 pontos altos no início da volta 17. Agora, sigo com uma corrente
e 3 pontos altos no intervalo de uma corrente que eu tenho na base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e faz mais 3 pontos altos. Completou aqui os 3 pontos altos, então é só fazer uma corrente, vir no próximo intervalo e trabalhar mais 3 pontos altos. E vamos seguir com esse padrão até encontrar o próximo canto. Então, vou fazer o meu até encontrar o canto e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, fiz os grupos de 3 pontos altos até o último intervalo dessa lateral e logo à frente eu tenho o leque que vira o canto. Então, sobre esse leque, vou trabalhar outro leque idêntico, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, depois desse último grupo de 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, venho aqui no intervalo de correntes do leque na base e repito outro leque. Aqui está, virei o canto com um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Os 4 cantos serão virados de forma idêntica. Depois que faz o leque, então, é só seguir com uma corrente e 3 pontos altos no intervalo de uma corrente que nós temos na base. Então, é só isso para trabalhar a volta 17. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da volta 17 com o padrão que orientei. Aqui no finalzinho da volta, eu fiz ainda 3 pontos altos no intervalo do canto e depois eu fechei a volta com o meio ponto alto trabalhado na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. E agora, vamos trabalhar a nossa volta 18. Então, vou começar com as 3 correntes, vou virar a minha peça. Depois de virar a peça, eu ainda vou trabalhar mais 2 pontos altos pegando aqui no intervalo do canto. Então, aqui no início, eu fiz 3 pontos altos. A volta de número 18, ela é idêntica à volta 17. Então, nós vamos trabalhando grupos de 3 pontos altos em todos os intervalos de uma corrente que nós temos. Bom, então, depois de fazer esses primeiros 3 pontos, eu faço uma corrente, venho no intervalo e faço 3 pontos altos. Fez os 3, faz uma corrente, próximo intervalo, mais 3. Fez os 3 pontos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Então, nós vamos com esse padrão até encontrar o próximo canto. Vou fazer o meu até no canto e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, fiz 3 pontos altos até o último intervalo de base, logo à frente tenho o leque do canto. Então, sobre esse leque, trabalho outro leque idêntico, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui depois desses 3 pontos, faço uma corrente e venho nas correntes do leque, trabalho outro leque. Então, aqui está o meu leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Os 4 cantos serão idênticos. E depois é ir fazendo uma corrente e 3 pontos altos em todos os intervalos de uma corrente que nós temos de base. Bem, então é só isso para trabalhar a volta 18. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 18 com o padrão que orientei. Aqui no final, eu fiz ainda 3 pontos altos no intervalo do canto para completar aqui meu último leque e depois eu fechei a volta com meio ponto alto, pegando na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. Bem, agora nós vamos trabalhar a nossa volta de número 19. Então, a volta 19, eu vou começar fazendo apenas uma corrente. Depois dessa corrente, eu viro a minha peça e depois de virar a peça, eu vou voltar com a agulha aqui no intervalo do canto, vou buscar uma linha e vou trabalhar um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu subo 3 correntes, 1, 2,
3. Depois das 3 correntes, eu laço, venho para esse ponto alto que tem aqui logo à frente e aqui trabalho 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, eu venho prender um ponto baixo no próximo intervalo de uma corrente. Prendeu o ponto baixo, sobe 3 correntes, 1, 2, 3. Depois das 3 correntes, vem no próximo ponto alto e nele trabalha 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, vem no próximo intervalo de uma corrente, prende um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, é só subir 3 correntes, laçar, vir no próximo ponto alto e aqui trabalhar 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, então, vem no intervalo, prende o ponto baixo, sobe as 3 correntes, vem no próximo ponto alto e faz mais 3 pontos altos. Então, é só isso daqui para trabalhar toda essa volta. Então, nós vamos com esse padrão até encontrar o canto. Eu vou fazer o meu, quando chegar lá no canto, eu venho mostrando como vamos virar. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o canto. Então, depois de fazer esses 3 pontos altos, eu trabalho o ponto baixo aqui no último intervalo dessa lateral, subo as minhas 3 correntes e agora venho trabalhar 3 pontos altos sobre esse próximo ponto alto aqui, que já é do leque do canto. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, venho no intervalo de 2 correntes que viram o canto, faço aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, faço 3 correntes e venho trabalhar 3 pontos altos sobre esse próximo ponto alto que tenho aqui. Então, olha, vocês estão vendo que não muda nada quando nós viramos o canto. Continuamos trabalhando com o mesmo padrão que já estamos fazendo em todo o restante aqui da volta. Depois que fez esses 3 pontos altos, então, é só prender o ponto baixo na corrente, subir mais 3 correntes e vir trabalhar 3 pontos altos no próximo ponto alto. Bem, então, é só isso para virar aqui o canto. Os 4 cantos serão trabalhados da mesma maneira. Eu vou completar, então, o restante da volta com essa orientação e venho. Aqui está, completei toda a volta com o padrão que orientei, depois de fazer aqui o meu último grupo de 3 pontos altos, então, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz para começar a volta e prendo um ponto baixíssimo. Depois desse baixíssimo, eu laço mais uma vez, estendo essa laçada e corto a minha linha. Bem, então, depois de cortar a linha, eu viro aqui a minha peça, pego essa ponta e vou entrelaçar aqui pelo meio desses pontos. Então, aqui, olha, estou pelo lado do avesso dessa última volta que eu trabalhei. Introduzo a agulha aqui na laçada que tenho bem próximo aqui da ponta e puxo e vou entrelaçando aqui pelo meio desse ponto alto. Chegando aqui embaixo, eu vou abrir essa ponta ao meio. Então, fico com 3 fios para cada lado. Aí, eu pego 3 fios apenas e vou passar aqui pelo meio dessa laçada que tenho aqui bem próximo. E depois, eu vou fazer 2 nozinhos. Então, o primeiro nozinho, eu não aperto muito. Eu só chego aqui até o ponto, sem apertar muito, que é para não repuxar aqui o meu ponto. Depois, faço mais um nozinho. E esse segundo, eu aperto bem, para que não solte aqui. E depois, é só cortar bem rente, onde nós fizemos o nozinho, que está aqui arrematada a nossa ponta. Bem, e agora, então, é só estender bem a peça, né? Começamos do meio para fora e
Aqui no bico, nós pegamos nas 3 correntes e vamos puxando para cima. Fazemos isso em toda a volta, para que o nosso trabalho fique bem bonito e bem assentado no chão. Bem, e encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.